Eu li várias coisas do Monteiro Lobato. E essa eu li com prazer porque era proibido. E quanto mais proibido, melhor. Eu, alfabetizado em 1960, o primeiro livro que eu li por inteiro, né, e que eu tenho uma memória estupenda dele na época, foi Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho. Em 1960 eu fui alfabetizado e aí eu li Reinações de Narizinho do Monteiro Lobato, com todas aquelas histórias maravilhosas sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo e todas as outras coisas que povoam a minha memória até hoje. Mas eu vou contar uma coisa aqui, que quem nos vê agora na transmissão ao vivo e também é aqui presente, talvez não imagine. Quando eu li Monteiro Lobato, em 1960, ele era um livro proibido pela Igreja Católica. Quem aqui tem formação católica talvez saiba que, e a minha família é de formação católica, e eu também, havia na Igreja Católica um índice de livros proibidos. Isto é, um índice de obras que as pessoas católicas não deveriam ler, porque marcadas por algum tipo de não recomendação. Esse livro, para usar uma expressão e parecer que eu sei latim, chamava Index Librorum Prohibitorum. Não é tão difícil imaginar, até você inventaria isso como se não fosse latim. Index Librorum Prohibitorum. Monteiro Lobato estava nesse livro. Isto é, nesse índice de proibidos estava Monteiro Lobato. Por várias razões. A primeira delas porque ele construiu um mundo de fantasia. E de acordo com a Igreja Católica da época, não agora, essa fantasia poderia distorcer a cabeça da criança. Olha que coisa atual. Essa fantasia podia fazer com que ela pensasse o que não deveria, isto é, viajasse a cabeça, acolhesse uma boneca que falava, dialogasse com um sabugo de milho, conversasse com um porco, o Marquês de Rabicó. Parênteses, mais tarde essa obra foi passada para a TV, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E durante um período ditatorial, no Brasil não tão distante, várias das partes dessa obra foram censuradas no programa de TV. Entre elas porque há momentos na história em que ela encontra Peter Pan, encontra a fada Sininho, e a fada Sininho ela conseguia voar usando um pozinho que ela jogava nas asas. E na interpretação da censura, esse pozinho sugeria outro pozinho. E a outra coisa dentro da obra de Monteiro Lobato é que havia ali uma relação que hoje às vezes é debatida, que era ter ali Dona Benta, que tomava conta de todos, que era uma senhora, e a outra, que era assim, a Anastácia, que era uma pessoa negra numa atividade secundarizada. Mas uma pessoa negra que, naquela obra de Monteiro Lobato, no contexto da época, numa postura ainda secundária, ela discutia com Dona Benta, ela falava, e de acordo com a censura, nos anos 1970, essa discussão entre uma mulher branca, que era Dona Benta, e uma mulher negra, que era assim, a Anastácia, podia sugerir algo que no Brasil, segundo eles, não existia, que era racismo. É interessante. No entanto, li eu essa obra várias vezes. Eu li várias coisas do Monteiro Lobato. E essa eu li com prazer porque era proibido. E quanto mais proibido, melhor. Eu nunca esqueço, fazendo um parênteses dentro do parênteses, um dia eu estava lendo uma obra do Stendhal. Né? O Stendhal tem várias coisas magníficas na literatura, a Cartucha de Parma, né? O Vermelho e o Negro, mas ele tem uma descrição de uma cena numa obra que você vai entender, é gostoso demais. Né? A cena é uma princesa no alto de um castelo, na torre, numa noite de um calor insuportável, a princesa está tomando um sorvete delicioso, e aí a personagem, feita pela princesa, diz assim, pena que não é pecado. Olha que coisa deliciosa. Se aquele sorvete, além de tudo, fosse pecado, ia ser muito melhor naquele calor, naquele horário, naquele momento. A literatura faz isso com a gente, na filosofia, na ciência, na arte. Ela mexe, né, com a nossa emoção, ela nos surpreende. E Monteiro Lobato, ele criou uma expressão, não só ele criou uma editora, que foi a Editora Nacional, né, que percorreu parte da trajetória no Brasil, como ele fez a campanha pela fundação da Petrobras. E por que ele defendia que o petróleo fosse nosso, isto é, que
que a gente não entregasse um recurso natural como o petróleo para outros países, outros que o explorassem, ele defendia a campanha feita no Brasil nos anos 1940, que era o petróleo é nosso. E porque ele defendia isso, ele foi acusado de comunista. E é claro, não só ele não era comunista, como essa ideia não era uma ideia comunista. Aliás, uma parte do pensamento militar brasileiro tradicional, de base positivista, republicana, vem desde Benjamin Constant e outros aqui no Brasil, defende, né, a ideia da posse por parte do poder público, em nome da população, daquilo que são os recursos naturais. Mas ele, o Monteiro Lobato, foi censurado, porque acusado de comunista não podia ser lido por católicos. A acusação de alguém ser comunista, ela é muito comum até hoje. Ela persiste como se isso fosse uma chaga, que a pessoa não pudesse pensar como ela é, o jeito que ela imagina. Interessante. O Monteiro Lobato, mais tarde, esse índex foi desmontado e ele dali saiu. E eu conto essa história porque, sobre o Monteiro Lobato, eu tenho um relato que eu gosto de lembrar. Tem a ver com leitura, tem a ver com livro, tem a ver com o fato de que o Monteiro Lobato não só fundou uma editora, né, como ele criou um lema, que é uma frase que circula pelo país todo, que, aliás, deveria ser retomada agora, que é: um país se faz com homens e livros. Claro que a expressão, na época, usava homem no sentido de humanidade, né, de seres humanos. Mas a frase é dos anos 1940, tem que ser olhada no seu tempo. E a frase dele, repito, é: um país se faz com homens e livros. Aliás, uma frase bem atual, né, para também os nossos momentos. E é curioso porque eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, e no ano de 1991, eu fui visitar uma escola na periferia de São Paulo, que tinha, durante o dia, turmas regulares de ensino fundamental, e à noite, no horário noturno, nessa escola, numa área bem distante da área central da cidade, funcionava uma escola de educação de jovens e adultos, num projeto criado pelo professor Paulo Freire, que foi o secretário antes de mim, chamado MOVA, que era o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. Esse MOVA, que existe em vários locais no Brasil, existe ainda, mesmo depois de mais de 25 anos, né, em várias regiões, ele fazia educação de jovens e adultos. Quando eu cheguei na escola, era de manhã, eu vi um casal de idosos cuidando do jardim. Cuidando do jardim. Cuidando das flores, das coisas. E eu cheguei para eles e falei assim: vocês estão cuidando do jardim? Vocês trabalham aqui? Achei estranho porque parecia... Eu não sabia a idade naquela hora, mas pareciam bem idosos. E eles disseram não. Falei: como é que vocês chamam? Falei: nós somos casados. Eu me chamo João e ela se chama Maria. Nossa, parecia uma história, João e Maria. Falei: quantos anos o senhor tem, seu João? Ele falou: eu tenho 90 anos. E a senhora, dona Maria? Eu tenho 88. Falei: o que vocês estão fazendo se vocês não trabalham na escola? Só nós estamos cuidando do jardim. Sabe por quê? Porque essa escola faz com a gente uma coisa maravilhosa. Ela está nos ensinando a ler e escrever. A gente frequenta à noite aqui as aulas. E como a gente está sendo ensinado, a gente queria retribuir. E o nosso jeito de retribuir, o que a escola faz por nós, é cuidar do jardim. Você já imaginou? Falei: que ótimo! E aqui tem uma brincadeira muito forte, porque, não sei se você sabe, quando a gente reúne vários textos, várias ideias, vários contos no único livro, o nome que se dá é antologia. Antologia. E o nome antologia não é casual, porque no grego antigo, antologia significa ramalhete de flores. Da onde vem, por exemplo, uma flor que muitos conhecem, que é antúrio. A noção de antologia é quando você reúne várias flores num lugar. E os dois estavam ali cuidando do jardim da escola, cuidando das flores. E eles cuidavam das flores, sabe por quê? Porque eles queriam retribuir o que se fazia para eles. Claro que ali havia um desvio de interpretação política. Eles não tinham que retribuir. Eles tinham que receber da parte dos governos, inclusive do meu, como eu estava, desculpas por não terem sido alfabetizados, embora, como cidadãos, pagassem os tributos e não recebessem o serviço de educação escolar de volta. Mas eles queriam. Muito simpática a ideia. Faziam isso com gosto. Eu falei: que ótimo. Falei: seu João, por que o senhor está se alfabetizando agora, aos 90 anos de idade?
Obviamente que ele já faleceu, estou falando de alguma coisa que aconteceu em 1991, ela também. Eles disse, sabe o que é, moço? Sabe, eu queria aprender a ler e escrever porque eu queria ser engenheiro. Na hora eu fiz todas as contas. Engenheiro. Ele estava fazendo uma coisa que na época a gente chamava de suplência 1. Depois ele teria que fazer suplência 2, suplência 3. Depois ele teria que fazer, né, vestibular, entrar na universidade. Claro que ele não seria engenheiro. A probabilidade ia ser muito reduzida. Mas não tem importância. Ele sonhava. Ele sonhava. Aos 90 anos ele sonhava em ser engenheiro. A condição social dificultaria, o analfabetismo dificultaria, mas não tinha importância. Para ele, ele ia toda noite à escola, porque aos 90 anos ele ia ser engenheiro. Ele tinha um sonho que ia adiante e ele ia atrás. E porque ele sonhava em ser engenheiro, ele achava, com toda alegria, que aquilo seria possível, de manhã ele cuidava das flores na escola gratuitamente, para poder enfeitar o lugar onde ele poderia um dia ser engenheiro. E eu falei para ele, e a senhora, dona Maria? Claro que eu demorei para deglutir o que ele disse. Falei, e a senhora está se alfabetizando agora, com 88 anos, por quê? Ela falou, sabe o que é, moço? E eu trabalhei, quando eu era menina, logo depois dos 12 anos de idade, eu trabalhei muitos anos na casa de um homem que escrevia livro. E eu cozinhava para ele, desde menina. E ao cozinhar para ele, ele adorava a minha comida. E eu nunca pude ler nenhum livro dele. E eu queria aprender a ler para poder ler um livro dele. Eu falei, como é que é o nome desse homem? Ela falou, Monteiro Lobato. Eu quase caí para trás. E naquele momento me deu uma coisa equivocada, que foi uma raiva imensa do Monteiro Lobato. Por que equivocada? Porque Monteiro Lobato estava no seu tempo, estava no seu momento. Mas um homem que escreve que um país se faz com homens e livros, que funda uma editora, que cria um mundo de fantasia, eu queria cobrar dele, em 1991, uma coisa que em 1940 não aconteceria. Seria uma coisa que eu dizer. Que Aristóteles era machista, porque lá na sua obra política, há 2.500 anos, ele diz que as fêmeas sempre são secundárias. Eu não posso dizer agora que Aristóteles é machista. Eu posso dizer de mim, se eu falar isso, que eu sou machista. Mas não posso dizer isso do Aristóteles. O pensamento dele está numa outra época. Eu demorei para engolir direito a história de que o Monteiro Lobato havia feito isso. E ela aprendeu a ler, porque ela viveu mais um tempo, e eu sei isso, porque na época a gente foi buscar uma parte dessa história
Ela aprendeu a ler e leu também Monteiro Lobato. Ele queria ir ao jardim de manhã para retribuir o fato de estar sendo alfabetizado. Ela queria aprender a ler para poder ler os livros do homem para o qual ela cozinhava, porque ele gostava da comida. Cada um tem seus motivos na literatura, na escrita. Há pessoas que escrevem para falar com os outros, há pessoas que escrevem para falar consigo mesmo.